Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Hoje a gente vai começar a ver ligação química, tá? Então vamos lá. O que vai ser a ligação química? Os átomos, eles fazem ligação química entre si. Como assim? Os elétrons, imagina aqui que é um elemento de hidrogênio, e aqui é outro elemento de hidrogênio, e aqui é um elemento de oxigênio, né? O átomo oxigênio. E aí, eles fazem ligação entre si, eles se unem uns aos outros a fim de atingir a estabilidade. Então, por exemplo, a molécula de H2O, eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, junto com um átomo de oxigênio. E aí esses elementos se unem para ficar estáveis, porque eles isolados na natureza, né, onde são encontrados, eles não conseguem se estabilizar. Então, o objetivo de se ligar um ao outro é atingir a estabilidade. Como é que eles se ligam uns aos outros? Pelos elétrons lá da camada de valência, tá? E aí, o objetivo deles se ligarem entre si, né, é para atingir a estabilidade. E o que vai ser essa estabilidade? Os gases nobres, que é lá a nossa última coluna, né, na tabela periódica, o grupo 18 ou 8A, tem esse nome de gás nobre porque eles são os únicos elementos encontrados sozinhos na natureza, de forma isolada, sem fazer ligação entre eles, né, ou entre qualquer outro elemento. Então foi observado que os elementos que são gases nobres, né, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que é o elemento menorzinho, que só tem uma camada com 2 elétrons. Então olha o neônio. O neônio tem 2 camadas e a última tem 8. O argônio, 3 camadas. Na última camada, 8 elétrons. O radônio, ele tem 6 camadas e na última camada, 8 elétrons. Então, a regra do octeto observou o seguinte: os elementos, para ficar estáveis, eles vão ter que arrumar um jeito de atingir 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio. E aí, quem vai tentar imitar essa configuração eletrônica do hélio vai ser o elemento hidrogênio. Quando o hidrogênio, que só tem um elétron na sua única camada, quando ele consegue ter 2 elétrons, ele imita a configuração eletrônica do hélio e aí ele se estabiliza. Então os elementos vão fazer ligações entre si com esse objetivo de atingir 8 elétrons na última camada. Isso vai dar a eles a estabilidade. Como toda regra, existem exceções, tá? Mas hoje a gente vai ver basicamente esse conceito de ter 8 na última camada. Então vamos lá, quais são os tipos de ligações que a gente vai ter? A gente vai ter a ligação do tipo iônica, a ligação do tipo molecular ou covalente e a ligação do tipo metálica. Então as substâncias todas são formadas dessa forma, ou é iônica, ou covalente ou molecular. E aí, dependendo do tipo de ligação, eu vou ter lá o meu composto, né? Se a substância fizer ligação iônica, eu vou ter um composto iônico. Se a substância fizer ligação covalente, eu vou ter um composto molecular. Molécula, a gente só usa o termo molécula quando aquela substância é formada por ligações covalentes. Se forem ligações iônicas, eu não posso chamar de molécula, eu chamo de composto iônico. E quando a ligação é do tipo metálica, eu vou ter uma substância metálica. Então hoje a gente vai ver como que acontece a ligação iônica. Seguinte, aqui eu coloquei outra figura para diferenciar os 3 tipos de ligações, né? Na ligação iônica eu tenho um composto iônico, que a gente vai ver hoje. Ó, isso aqui é um composto iônico formado por cátions e ânions, né? O sal de cozinha é o exemplo. A ligação covalente vai formar um composto covalente ou um composto molecular ou uma molécula. No caso aqui a gente tem a água como exemplo. E a ligação metálica eu vou ter um composto metálico onde a gente tem elétrons livres. Então todos os metais, né, que a gente tem encontrado na natureza ou produzido, etc., eu tenho ligação metálica ali presente. A ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre um elemento que é metal e um elemento que não é metal. Então é muito importante, quando a gente viu a aula de tabela periódica, uma das coisas que eu ensinei a vocês é como determinar quem é metal e quem não é. A gente separa aqui, ó, o hidrogênio do lítio e aqui faz uma escada, né? Boro, alumínio, e aí vai descendo. Chega lá nas 2 últimas linhas, né, nos 2 últimos períodos, a gente desce direto. A galera que está aqui embaixo, esses elementos todos embaixo da escada,
são os elementos metálicos. Então, o sódio é um metal, o berílio é metal, o magnésio é metal. E os elementos acima da escada, que são esses aqui, ó, na parte branca, aqui, mais o hidrogênio, a gente vai classificar como não metal ou ametais, tá? Então, essa galera aqui é ametal e aqui eu tenho o hidrogênio. Quando eu tenho a ligação entre um elemento que é metal e um elemento que não é metal, a ligação que eles vão formar vai ser do tipo iônica. Então, por exemplo, aqui, ó, todos os metais, eles vão querer perder elétrons. Quando os metais perdem elétron, eles vão formar lá o nosso cátion, que tem carga positiva. Perde elétron, fica positivo, a gente chama de cátion. Os ametais, exatamente o contrário, vão querer ganhar esses elétrons. Então, o metal perde, forma o cátion. O não metal vai querer ganhar esse elétron para se estabilizar. Quando ele ganha, ele vai formar um cátion que tem carga negativa. E aí, a carga positiva com a carga negativa, que são cargas opostas, né? Elas vão ter uma atração mútua. As duas espécies, elas se atraem. É o que acontece com o Na e com o Cl. Se a gente olha na tabela periódica, o Na, que é o nosso sódio, ele tá aqui, ó, ele é metal. O cloro, ele tá nesse lado da tabela, acima da escada, então ele é não metal. Metal com não metal, a ligação do tipo iônica. Então, quem é o metal? Vai vir sempre na frente quando a gente for escrever a fórmula do composto, tá? O metal tá aqui, ó, sódio. Ele tem duas camadas, a primeira, a segunda, e ele tem mais uma camada de um elétron sobrando. Ele vai querer perder esse elétron, ó. Ele vai doar esse elétron pro cloro. Percebe que aqui tem uma bolinha? Deixa o GIF voltar. Tem uma bolinha que vai sair aqui, ó, da última camada do sódio e vem para a última camada do cloro. Ele perdeu o elétron, formou o cátion. Esse camarada ganhou o elétron, formou o ânion. E aí, cargas opostas, eles vão se atrair e vão formar um composto iônico. Então, vamos ver aqui melhor como é que fica. Ainda é com sódio, ainda é com cloro. Lembra da regra do octeto. O sódio, no seu estado fundamental, ó, Na0, quer dizer que não tem carga nenhuma, estado fundamental. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada e 1 elétron na sua última camada. Se a última camada tem 1 elétron, ele não está estável, ele vai tentar atingir o octeto, para ter 8 na última camada. Se ele tem 1 na última camada, o que é mais fácil? Ele dá um jeito de ganhar 7 elétrons, para poder ter 8, né? Um 7 com 1 vai dar 8. Ou ele perder esse elétron para a penúltima camada ter 8 e passar a ser a camada de valência. Ele vai achar muito mais fácil energeticamente perder esse elétron aqui, ó, que é esse elétronzinho da última camada. Então ele perde esse elétron, vai formar o nosso cátion. Agora, se você olha a configuração do cloro, o cloro, no seu estado fundamental, carga zero, ele tem 2 na primeira camada, ó, essa primeira camada, 8 na segunda e 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Bom, 7 elétrons é quase 8, né? Então, energeticamente, para o cloro, é favorável ganhar um elétron para aqui ter 8. E aí é perfeito, porque o sódio quer perder 1 e o cloro quer ganhar 1. Então, vai rolar essa doação de elétrons aqui, ó. Quando o cátion é formado, o Na+, ó, repara que agora o sódio, ele não tem mais 3 camadas. Se saiu esse elétron, essa última camada aqui, ó, ela sumiu. Eu não tenho mais essa camada. Então, a última camada passa a ser a segunda, que já tem 8. Só que para isso acontecer, o sódio vai ficar com carga positiva, por meio do meu cátion. Agora, o cloro, que já tinha 7 na sua última camada, ele ganhou esse elétron lá do sódio, ficou com 8 na última camada, que é a camada de valência. Fechou. Eu tenho 8 aqui, a regra do octeto foi obedecida. Só que eu formei cargas opostas, Na+, Cl-. Se eu tenho cargas opostas se atraem e aí vai formar o meu composto iônico. Uma outra forma da gente representar é assim, ó, o Na com o seu único elétron na última camada. Isso aqui a gente chama de fórmula de Lewis. É quando a gente desenha essas bolinhas aqui no entorno, ou X,
a gente representa os elétrons só da última camada, porque é lá que vai me interessar, porque é lá que acontece a ligação química. Então aqui, o Na com um xizinho, quer dizer que o sódio só tem um elétron na última camada. Ah, mas e a camada K e a camada L? Não me interessa, porque essas camadas não participam da ligação. O cloro tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Essas bolinhas são esses 7 elétrons que ele tem na última camada dele. E aí, 7, bom, esse elemento vai querer perder esse elétron, vai formar o meu cátion, Na+. O cloro vai ganhar esse elétron, vai formar o Cl-, ó, repara que ele tem 7 dele, mais um que ele ganhou, mas esse elétron que ele ganhou do sódio. Formei carga negativa. Cargas opostas se atraem, formei o meu composto iônico NaCl. E aí, o que acontece? Ó, na prática, a gente não vai ter só um átomo de Na e só um átomo de Cl. O composto iônico ele é formado por vários cátions, bilhões, zilhões, quadrilhões de cátions e bilhões, zilhões, quadrilhões de ânions. Aqui, por exemplo, o NaCl é o nosso sal de cozinha, né? Cloreto de sódio ou aquele sal mesmo que a gente coloca na salada, sal grosso do churrasco, é o mesmo composto, é um composto iônico. E aqui tem uma representação espacial dele, ó. Quando a gente olha aquele cristalzinho do sal, o que a gente tem naquele cristalzinho? Eu tenho vários átomos de Na+, átomos não, né? Íons de Na+, que são os cátions, e vários ânions de Cl-, um aglomerado no outro, formando aqui, ó, o meu composto cristalino. Tá? Aqui fica mais fácil da gente enxergar, ó, Cl- interagindo com Na+, e com esse Na+, e com esse Na+. As cargas opostas, elas vão interagir em todos os sentidos, tá? Em todas as dimensões, ó. Esse Na+ aqui no meio, ele está interagindo com o Cl- aqui, com o Cl- do lado, o Cl- aqui de baixo, formando lá o meu cristal do sal. Então, se a gente conseguisse colocar, né, uma pitada de sal no microscópio e aumentar, sei lá, umas 200, 300 vezes, a gente veria exatamente isso aqui, ó, um cristal do sal. Tem essa forma cristalina por ser um composto iônico formado por cátions e ânions, ó. Exatamente assim, são vários íons interagindo entre si, tá? Formando o nosso composto iônico. Então você nunca pode falar, por exemplo, molécula de sal, está completamente errado, tá? Molécula de sal, não. O sal, os sais, na sua grande maioria, fazem ligação iônica. Então, são compostos iônicos, não é molécula. Vamos ver mais um exemplo. Ó, eu tenho o Mg e eu tenho o Cl. Tenho dois átomos isolados. Eles vão ficar assim? Não. Só se forem gases nós, mas no caso não são, né? O Mg, ele é um metal. Todos os metais vão querer perder esse elétron. Por que eles vão querer perder? Porque na última camada, eles geralmente têm 1, 2, 3 elétrons. Os ametais não, eles vão querer sempre ganhar porque eles estão quase no octeto. Geralmente eles têm 7, 6 elétrons, que é quase 8. Então eles dão um jeitinho de ganhar e os metais dão um jeitinho de perder. Então, como eles perdem, eles vão formar o cátion, que tem carga positiva. E como os ametais ganham, eles formam os ânions, que têm carga negativa. Os opostos se atraem. Só na ciência, tá? Só na física, só aqui no caso da química, porque na vida real não é bem assim não. Os opostos não vão se atrair. E aí eu vou formar um cátion e um ânion. Como é que eu sei que esse cátion tem carga mais 2? Aqui no NaCl, eu sabia que era mais 1. Cadê? Volta. Aqui eu sabia que era mais 1. Como é que eu sei que aqui agora o magnésio vai formar um cátion mais 2 e o Cl carga menos 1 ou 1 menos? Eu tenho que olhar a tabela periódica, depois eu volto à figura. Eu tenho que olhar a tabela periódica. O seguinte, os metais que estão aqui embaixo, todos eles, e os ametais, a gente consegue, por um macete de posição na tabela, saber mais ou menos qual vai ser a carga deles, se eles forem elementos representativos, né, que ficam na parte alta da tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, todo mundo que é metal alcalino, do lítio ao frâncio, são metais, né, porque estão aqui embaixo, todos eles vão formar carga mais 1. Por quê? Porque todos eles têm um elétron na última camada. Todos os metais alcalinos terrosos, do berílio ao rádio, todos eles, quando perdem os elétrons da última camada para atingir o octeto, formam cargas mais 2 ou 2 mais.
Aqui no alumínio, só os metais, tá? Porque o boro não é metal. Do alumínio ao niônio, todos eles vão formar carga mais 3 para perder, quando perdem os elétrons, formam carga mais 3 para atingir o octeto. E os ametais, ó, se você olha aqui na família do oxigênio, que não é a família do oxigênio, assim, a gente chama de calcogênio, mas o oxigênio, o enxofre, o selênio, eles estão no grupo 16A, ou seja, eles já têm 6 elétrons na última camada. Se ele já tem 6 na última camada, para ele atingir o octeto é muito fácil, é só ele ganhar 2. Quando ele ganha 2 elétrons, ele vai ficar com carga 2-. O ânion que vai ser formado vai ter essa carga, 2-. Os halogênios, que é do flúor ao tenesso, todos eles são ametais. Todos eles estão no grupo 17 ou 7A, ou seja, já tem 7 na última camada. Se já tem 7 na última camada, isso quer dizer que para atingir o octeto, ele só precisa ganhar 1 elétron. Quando ele ganha esse 1 elétron, ó, a carga que ele vai ter vai ser -1. E os gases nobres? Gás nobre, grupo 18 ou 8A, não faz ligação química porque todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Então, o hidrogênio aqui, ó, ele vai imitar o elemento hélio. Então, vou voltar. Ou não volto? Deixa eu ver se aqui tem. Não, aqui não tem. Deixa eu voltar. E aí, como é que eu sei que o magnésio vai ficar com carga mais 2? Porque o magnésio está aqui, ó. Magnésio, no grupo 2A, ele vai perder elétron, porque é metal, vai ficar com carga mais 2. Formou carga mais 2. O cloro, carga -1 ou 1-, porque o cloro está aqui, ó, 17, é ametal. Ele vai querer ganhar 1 elétron. Então, agora eu tenho cargas opostas. Só que as cargas opostas não estão 1 para 1. O magnésio quer perder 2 e o cloro quer ganhar só 1. O que vai acontecer? O magnésio, com seu único elétron, vai doar 1 elétron para o cloro. Esse átomo de cloro vai ter 7 dele, mais 1 que ele ganhou, 8. E esse outro átomo de cloro, vem um outro átomo de cloro, com também 7 elétrons, para ganhar esse segundo elétronzinho que o magnésio vai doar. Então, o magnésio faz a doação para 2 átomos diferentes. Ah, por que ele não pode doar para esse cloro aqui? Porque senão vai ficar com 9 elétrons. 7 dele, mais 2 que ganha, fica com 9. Não pode, porque a regra é do octeto, tem que ter 8 na última camada. Então, essa aqui é uma forma da gente poder fazer para achar a fórmula do composto iônico. O metal sempre na frente, ó. Mg, só tem um átomo de Mg, Cl2, porque são 2 átomos de cloro. Aí agora sim, uma outra forma da gente fazer é, em vez de desenhar as fórmulas, a fórmula de Lewis, né, a fórmula eletrônica, que são as bolinhas em volta, a gente pode fazer só olhando as cargas que vão ser formadas. Então, o metal vai perder, vai formar o cátion. No caso do magnésio, a carga que vai ser formada é 2+, é o cátion 2+, é um cátion bivalente. O cloro, que é a metal, que vai querer ganhar esse elétron, vai formar um ânion. Como ele já tem 7, a carga que é formada é -1. Cargas opostas se atraem. E aí o que acontece? A carga de 1, que no caso aqui, ó, o A é o meu cátion, a carga que ele tem vai virar a quantidade do ânion que vai fazer a ligação com ele. E a carga do ânion vai virar a quantidade do átomo de cátion que faz a ligação com ele. Então, por exemplo, aqui, o A é o meu Mg. Qual é a carga dele? Mais 2. Então, a carga do Mg vai ser a quantidade de átomos de cloro, 2. E a carga do meu átomo de cloro, que é -1, vai virar a quantidade do meu átomo de Mg, 1. Fica Mg1Cl2. Só que quando é 1, a gente não precisa escrever. Então, fica só MgCl2. As cargas são trocadas, ó. A carga desse vira a quantidade desse. E a carga do cátion vira a quantidade do ânion. As cargas viram as quantidades trocadas. Mais um. Eu tenho agora o elemento alumínio e o elemento flúor. Pega a tabela e dá uma olhada. O alumínio está no grupo 3A, ou 13. Ele é metal, ele vai querer perder os elétrons, ele vai querer perder todos esses elétrons. Que aí a penúltima camada, que já tem 8, fica sendo a camada de valência. E aí vai formar o cátion quando perder esses elétrons. O cátion é o camarada positivo. Como o alumínio perde esses 3 elétrons, ele vai formar, né, a carga mais 3. O flúor é o ametal, vai querer ganhar e vai formar o ânion, que é a carga negativa.
Só que ele vai querer ganhar só um. Por quê? O grupo que ele está na tabela periódica é o 17 ou 7A. Já tem 7 na última camada. Para atingir a regra do octeto, ele vai precisar ganhar só um elétron. E aí a carga dele vai ficar menos 1 ou 1 menos. Cargas opostas se atraem. Só que olha isso. O flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele só pode ganhar 1. Então, o alumínio com seus 3 vai doar 1 elétron para ele. Só que o alumínio precisa perder os outros 2 elétrons. E aí, o que vai acontecer? Como a ligação aqui, nesse exemplo, é entre o metal alumínio e o ametal flúor, vai vir outro átomo de flúor com também 7 elétrons, porque todos os átomos de flúor são iguais, vai ganhar esse elétron. Só que o alumínio ainda tem um terceiro elétron para perder. Vem outro átomo de flúor que vai querer ganhar esse elétron. Então, o átomo de alumínio, ele vai doar os 3 elétrons que tem para 3 átomos diferentes, porque não tem outro jeito. Se ele doar os 3 para um átomo de flúor só, esse átomo de flúor vai ficar com 7 mais 3, 10 elétrons. E aí não obedece à regra do octeto. Então, como é que a gente vai escrever esse composto? Ó, o alumínio na frente, carga mais 3. O flúor depois, que é o ametal, carga menos 1. Só que são 3 ânions de flúor, né? 3 fluoretos. Vai ficar AlF3. Al, só tem um átomo de alumínio. F3, porque são 3 átomos de flúor. Outra forma da gente fazer, que é mais simples, sem ser desenhando a fórmula de Lewis, é olhando as cargas e fazendo o contrário. Ah, Luciane, qual que você prefere? Bom, eu quero que você saiba fazer de todo jeito, tá? O alumínio, olha a tabela periódica, grupo 13 ou 3A. Vai perder esses 3 elétrons aqui, ó, e vai ficar com carga mais 3. O flúor, carga menos 1, porque tá lá no grupo 17 ou 7A. Vai ganhar um elétron. A carga do flúor vira a quantidade do alumínio. Então, vai ficar Al1. A carga do alumínio, que é mais 3, ou 3 mais, vira a quantidade do flúor, 3. Percebe aqui, ó, esse 3 veio dessa carga do alumínio. Esse 1 aqui em azul veio dessa carga do átomo de flúor. Então, a carga do ânion vira a quantidade do cátion, e a carga do cátion vira a quantidade do átomo de ânion, né? No caso aqui, B. Então, como é que eu escrevo? O metal sempre na frente, AlF3, fluoreto de alumínio. Façam os exercícios, depois a gente corrige, tá? Beijinho!